sou engenheiro agrônomo e parceiro da Rede Terra já há quase 15 anos, e sempre trabalhando com as políticas públicas, com a agricultura familiar, com o cooperativismo, com a ecologia na região. E estou aqui com vocês para contribuir com o assunto que a gente entende que é de extrema relevância, né, importância, que é a questão do planejamento financeiro, né, mulheres que planejam, né, um foco na questão da gestão financeira. Por que o nosso assunto tem esse tema, né? Primeiramente, porque nós estamos conduzindo um projeto que é de assistência técnica, né, chamada ATER, para mulheres rurais. É um projeto que a Rede Terra foi selecionada, né, numa concorrência nacional, e nós atuamos no lote de Goiás, onde tem como sede Cristalina, que é a sede da Rede Terra. Também atuamos em Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Padre Bernardo e Flores. Então, esses são os municípios onde nós estamos desenvolvendo esse trabalho. E esse projeto vai ver uma série de ações, principalmente o trabalho da assistência técnica, né? Nós temos uma equipe composta por profissionais, né, que visitam sistematicamente as famílias beneficiárias, e um conjunto de atividades que se chamam coletivas, né, presenciais ou virtuais. Essa nossa aqui mesmo é uma atividade coletiva virtual. Nós estamos realizando pela internet, o que é um tanto quanto novo, né, e desafiador, porque até então não é um hábito no meio rural se realizar reuniões virtuais à noite, né? Então, a gente, inclusive, entende muito claramente a questão da dificuldade da energia elétrica, dificuldade de estabilidade da internet, né? Por isso, a gente procura fazer também algumas atividades mais objetivas, né? Não muito prolongadas, porque vai que daqui a pouco dê um vento e falte energia elétrica ou dê problema na internet, né? Então, ainda temos muito que avançar, né? Muito que evoluir, para que o meio rural, de fato, tenha, né, uma energia elétrica e uma internet com qualidade, né? E os demais elementos também. Então, a gente tem muito o que conquistar ainda, né, para ter um bom desenvolvimento no meio rural. E também existem outras atividades coletivas, né, como intercâmbios, que nós vamos realizar agora um intercâmbio no dia 15 de novembro, se Deus quiser, né? Nós vamos visitar algumas experiências bem legais, inclusive, já quero deixar com vocês aí essa indicação, porque vai abrir inscrições em breve, né? Nós também vamos realizar um seminário, né, que vai ser lá, provavelmente lá na comunidade do Mesquita, né, na cidade ocidental, e vamos realizar um grande encontro que vai ser em Cristalina. As datas estão sendo definidas, né, para ser confirmadas, mas com certeza será amplamente divulgado, e principalmente a equipe técnica que trabalha com vocês vai estar sabendo e vai estar passando adiante essa informação. Então, esse projeto tem um conjunto de atividades, né? Já estamos na reta final da conclusão dele, se Deus quiser, no máximo em março do ano que vem ele vai estar concluído e 100% executado, e ele busca justamente reafirmar, né, o apoio das políticas públicas às mulheres, né, do meio rural. Além de ter um projeto de assistência técnica, onde tem visitas de assistência técnica e as atividades coletivas, né, também busca trabalhar com o acesso ao crédito, né? Então, hoje tem toda uma política de crédito, principalmente de Pronaf, né, que pode beneficiar as mulheres, os jovens, né, e também a família como um todo, e nós estamos trabalhando com esses projetos de crédito. Então, se vocês tiverem interesse, ou souberem de quem tem interesse também em trabalhar os projetos de crédito, né, converse com os profissionais que acompanham vocês, que elas irão nos informar aonde que existe a demanda para nós poder trabalhar o crédito, especialmente para as mulheres. Não só, mas especialmente para as mulheres. Bom, a nossa atividade hoje aqui é a questão da nossa live, né, a respeito da mulheres que planejam, né, mulheres que planejam, na questão financeira. Aí, temos aqui a Cristiane, vou pedir para a Cristiane abrir a câmera e se apresentar, e as demais colegas que iriam participar conosco tiveram problemas pessoais, né, de saúde, de trânsito, de filhos, né, famílias, e não conseguiram participar. Então, estará a cargo meu e da Cristiane de conduzir essa atividade. Cristiane, tu consegue abrir tua câmera e se apresentar rapidinho para o nosso povo? Eu quero participar, Ciro. Seja bem-vindo, fica à vontade, só fecha teu microfone agora, tá bom?
e aí a Cristiane vai se apresentar, tá bom? Boa noite, a minha câmera já estava aberta, Ciro. Eu sou a Cristiane, sou formada em administração, sou produtora cultural, e aí a ideia é que a gente trabalhe um pouquinho sobre essa questão do planejamento financeiro, que é algo bem difícil, né, que todo mundo acha, mas não é não. A gente acha que é o bicho de sete cabeças, mas é bem tranquilo. A gente só precisa se organizar e se disciplinar que a gente consegue. Muito bem, obrigado, Cristiane. Para quem não sabe, a Cristiane é minha esposa, né, graças a Deus, e estamos aqui conduzindo o trabalho juntos. Pessoal, então eu só vou fazer uma breve introdução sobre esse assunto, com esse olhar um pouco mais agronômico, né? A gente tem já mais de 30 anos que a gente trabalha com a agricultura familiar, com a reforma agrária, com os assentamentos, com a economia de subsistência e também a economia, né, de excedentes para o mercado, e a questão de agregação de valor e geração de renda, né? Ou seja, quando a gente trabalha, o trabalho, ele busca gerar produção, né? Busca gerar produtos diversos. Um professor, quando trabalha, ele gera como resultado do seu serviço a educação, né? Um médico, o seu atendimento médico, né? E o agricultor e a agricultora, né, é muito focado na questão de alimentos, né? Seja vegetal, seja animal, mas não só, né? O agricultor e a agricultora também sejam os trabalhadores que mais geram diversidades, né? Uma diversidade de produto. E está muito vinculado com a nossa cultura, né? Nossa cultura, com o nosso conhecimento, né? Com a nossa capacidade de trabalho, com o nosso capital que a gente tem para investir e com o mercado que a gente vai buscar, né? Então, o nosso resultado do nosso trabalho vai ser algum produto, seja o leite, né, seja o bezerro, seja o porco, seja a galinha, seja o alface, seja, né, as mudas de árvores, né, o queijo, ou seja, algum produto vai gerar, né, no nosso trabalho. E aí pode ser muita produção, pode ser médio, pode ser pouco, pode ser o suficiente apenas para se alimentar, mas vai gerar, né, porque trabalhando com a natureza, com o solo, né, com água, com luz, com a biodiversidade e o trabalho do ser humano, a gente desenvolveu a capacidade, né, de obter resultados, né, de obter produtos. E esses produtos, muitas vezes, eles são um pouco diferenciados na questão de que a nossa economia, a economia familiar rural, ela está muito alicerçada na questão de que a gente vive no local que a gente trabalha. É diferente, né, de outros trabalhadores que precisam morar no local e se deslocar para outro local, seja para uma fábrica, para uma indústria, para um comércio, para uma farmácia, para um outro local, onde ele vai trabalhar. Então, essa é uma grande diferença que tem, principalmente com a agricultura familiar e com os assentamentos da reforma agrária, que nós vivemos no local onde nós trabalhamos. Né? E isso traz toda uma diferença, que é de nós trabalhar no imediato, para nós produzir uma economia de subsistência. Por quê? Porque nós precisamos nos alimentar. Né? É o alimento que vai nos dar a força, a energia, a capacidade de trabalhar. E é o trabalho que vai gerar o resultado do alimento, né? Ou de outro tipo de serviço, de produto. Então, quando a gente pensa na economia da agricultura familiar, na economia rural, ou na economia das mulheres rurais, né? A gente sempre tem esse foco que é primordial, né? E é muito importante produzir algo para comer. Antigamente, nossos bisavós, nossos avós, e muitos de nossos pais, e muitos de nós, produziam basicamente para se alimentar. Era por isso que as famílias tinham 8, 10, 12, 15 filhos. Porque precisava de muita força de trabalho, né? Não existia quase máquinas, né? Se existiam máquinas, não tinham capital para adquiri-las. E precisava de muita força de trabalho. Então, precisava ter muito alimento. E como é que você vai manter uma família com 12 pessoas? Está conectado no seu. Como que você vai manter uma família com 12 pessoas, 15 pessoas, se não tiver bastante alimento? Então, a nossa agricultura, uma grande parte, ela é muito voltada para a segurança alimentar da família. E aí já tem um destaque especial no trabalho, no papel das mulheres. Na história da humanidade, as mulheres sempre cuidaram da alimentação. Cuidaram das sementes e domesticar as sementes, cuidar dos animais e domesticar os animais.
porque permaneceram mais nas proximidades da onde estava o acampamento, não estava aquele assentamento humano, que depois se transformou em vilas, depois se transformou em cidades. Aí, na história da humanidade, né, os homens saíam, né, para caçar, coletar e ir para as guerras, e as mulheres estavam ali trabalhando, né, sustentando a família, sustentando a si próprio e cultivando os alimentos, né, e os animais. Bom, aí a sociedade foi evoluindo, a economia foi evoluindo, e nós passamos a nos tornar muito uma economia mercantil. Uma grande parte da sociedade veio para a cidade, né, e acabou que a maior parte da população está nos meios urbanos hoje, e a menor parte está no meio rural. Porém, essa parte que está no meio rural é quem garante o alimento de quem está na cidade. Porque você sabe que na cidade, para produzir um pé de alface, é raro o lugar e a pessoa que vai conseguir produzir um pé de alface, né? Então, o urbano, ou seja, a maioria da humanidade, depende da minoria da humanidade que está no meio rural, porque é no rural que se produz alimentos. E aí, claro, existe todo esse contexto da agricultura familiar, né, da reforma agrária, da luta pela terra, né, uma série de fatores que não é o objetivo da nossa conversa aqui, de nós poder ampliar esses estabelecimentos familiares rurais. E aí nós temos uma economia mercantil, ou seja, uma economia de mercado. Precisamos obter excedentes para levar para o mercado para obter renda. E aí, mesmo que a gente garanta a nossa segurança alimentar, ela não é o suficiente para nos garantir a qualidade de vida. Por quê? Porque hoje não é mais possível nós viver sem energia elétrica. E a energia elétrica tem que ser paga, a gente não consegue produzir ela. A não ser, logicamente, coloca placa solar, mas aí tem que ter um investimento. De modo geral, a gente tem que pagar pela energia elétrica. A questão de você pensar em ter uma habitação mais confortável, com móveis, né, com toda uma situação que exige você adquirir no mercado esses produtos. Tá? Quem de nós não quer ter um carrinho? Nem que seja um carrinho velho para passear no final de semana. Né? Quem de nós não quer ter um celular? Né? Como que os filhos e os netos vão viver no meio rural se não tiver um mínimo de condições, né, de renda, de bens materiais, de qualidade de vida, né, de acesso ao que a gente chama hoje das tecnologias mais modernas, né? Precisa de renda, precisa de dinheiro. E aí, muitas vezes, pessoas conseguem viver, às vezes, com R$50, com R$200, com R$1.000, com R$2.000. Bom, cada um tem sua realidade, né? Cada um tem sua realidade. Mas a renda é algo muito importante, tão quanto a nossa segurança alimentar. Só que, às vezes, a gente inverte o papel. A gente quer obter renda e esquece de produzir a nossa comida. Aí é comum a gente encontrar pessoas que vão no vizinho comprar o cheiro verde, que vão no vizinho comprar o quiabo, ou que vão no vizinho, muitas vezes, né, comprar algum alimento que seria muito fácil de produzir, tem terra, tem conhecimento, o custo é muito baixo, porém a gente passa a ignorar esse assunto e achar que isso não tem valor, mas tem valor. Porque se você compra, é porque você está pagando para alguém, né? Então ele tem o valor. Então, acho que quando a gente vai falar de economia feminina, economia da família rural, a primeira coisa é a gente ponderar isso. Precisa manter uma estratégia de produzir comida para a família. Não que a gente vai produzir tudo, como antigamente, comprava só o sal. Não. Mas o que dá para produzir, a gente tem que produzir. Né? Por isso a importância de uma hortinha, a importância dos quintais produtivos, a importância de nós criar uns pequenos animais, as galinhas, os porcos, um mandiocal, uma batata doce. Isso, né, em qualquer cantinho faz, né, em 1.000 metros quadrados, tu pode ter tudo isso, a horta, o quintal, a batata, a mandioca, e isso ajuda muito na economia familiar, né, porque é produzido de baixíssimo custo, é um alimento fresco, saudável, está disponível a qualquer momento que a gente precisar, não vai absorver a nossa força de trabalho demasiadamente, principalmente não compete com outras atividades, porém, na economia, ele causa um impacto, é que a gente não percebe esse impacto, né? Não percebe porque acha que é tão pouquinho que não vale a pena. Mas se fizer conta, vai ver que vale a pena sim produzir para comer. E aí nós também temos que nos preocupar com a renda, né? E a renda necessariamente vai vir pelo mercado. Para nós obter renda, nós vamos ter que ou prestar algum serviço ou vender alguma mercadoria. Não tem muito mais do que essas duas opções. E aí nós temos no meio rural, marceneiro, né, mecânico, eletricista, artesão, costureiro, salão de beleza, né, que são serviços
que o meio rural pode disponibilizar, seja para vizinhos, ou até mesmo para comunidades, ou até mesmo no meio urbano. Muitas vezes a gente vive no rural e presta serviço no urbano. E isso não tem nenhuma contradição, não tem nenhum problema. Mas a gente precisa desenvolver essa capacidade de prestar serviços para o meio rural. Imagina nós ter um mecânico só na cidade. E se a gente tivesse ali na comunidade um mecânico, né, já estaria resolvendo o problema com mais baixo custo e de forma mais rápida. Bom, mas aí tem a parte da produção agropecuária, que é a nossa natureza, né, produzir comida, vegetais e animais. E aí a gente precisa pensar sempre de que nós, pequenos agricultores familiares, né, da reforma agrária, nós não somos o agronegócio exportador, que vai plantar lá 500 hectares, 1.000 hectares, que vai ter trator, que vai ter os trabalhadores, vai ter coletadeira, vai comprar soja e vai produzir transgênico, que vai vender a commodity. Nós não somos esse modelo de desenvolvimento. Nós somos ao contrário, né? Como eu disse, nós vivemos no local da produção, juntos. Então, nós somos uma família que vai se organizar com várias famílias e vai virar uma comunidade, né? Nós temos que sempre pensar na nossa estratégia de desenvolvimento. E por onde passa a estratégia de desenvolvimento da agricultura familiar? Para obter renda. Primeiro, pela diversificação. Não adianta nós querer plantar só abacate, plantar só banana, só abacaxi, querer plantar só milho. Isso é muito arriscado. Por quê? Porque a gente está dependendo de uma ou de duas culturas. Se der errado, a nossa vida vira um problemão. Então, a diversificação é uma coisa estratégica. Lógico, não vamos diversificar com 10 produtos, 15 ou 20, mas com 3, 4 ou 5 que vai para o mercado, já nos dá uma segurança. E qual que é a grande vantagem? É a entrada de renda em mais de uma época do ano. Se a gente plantar só milho, vai entrar renda só quando a gente colher o milho. Mas se a gente tiver mandioca, batata doce, porco, galinha né, com ovos e um bezerro, já vai entrar renda quase todo mês, vai estar entrando renda. E isso é importante para nós poder se equilibrar, né? É importante nós pagar nossas contas, é importante nós fazer a poupança. A renda entrar em mais de um momento do ano. Então, a diversificação é uma questão básica. A diferenciação da produção. Nós buscar a produção diferenciada em relação ao que o mercado como um todo produz, mas que as pessoas querem comer. Quem não quer comer, né, o ovo caipira? Quem não quer comer um queijo fresco feito com qualidade, né, no município, de preferência? Um frango caipira, um leitão caipira. Aqui em Brasília, o leitão industrial, o porco branco, vale R$12 o quilo no mercado, na feira. O porco caipira vale 25. E ele tem muito mais banha do que carne porco caipira. Mas o povo quer pagar o porco caipira. E assim por diante. E a produção agroecológica? A produção diferenciada, que não usa veneno, né, que tem um valor agregado muito grande. Então, a gente tem que pensar qual o mercado que a gente quer atingir e como que a gente vai se posicionar para poder chegar nesse mercado com um produto que não é o que todo mundo tem. Né? São produtos que aquele grupo, aquele coletivo, aquela comunidade tem. Aquele perfil de agricultor tem, principalmente o familiar. E a terceira questão que eu queria destacar para nós obter renda é a questão de nós produzir com tecnologias adaptadas, né? Tecnologias sociais que sejam adaptadas à realidade, que não demandam uma enormidade de investimento, que nós não temos esse dinheiro para investir. A gente precisa ir adaptando, precisa ir sendo criativo para desenvolver. E a questão da cooperação. E aí, quando a gente fala em cooperação, as pessoas confundem muito com cooperativa, né? E não é sinônimo, cooperação não é sinônimo de cooperativa. Cooperação é o esforço mútuo, é nós juntar as forças. Então, se a gente vai para uma feira, não dá para nós juntar 3 ou 4 produção de famílias ali, de famílias vizinhas, e ir para a feira no mesmo transporte. Não dá para uma família ir para a feira e levar a produção de 2 famílias ou de 3 famílias, enquanto os outros ficam na roça trabalhando. Não dá para nós comprar um trator em 3 famílias e usar esse trator de forma mais intensa do que apenas uma família iria estar usando. Ou seja, nós pensar a nossa estratégia de desenvolvimento passa por nós enxergar que o nosso vizinho não é nosso concorrente, ele é o nosso parceiro de primeira mão. A nossa comunidade não é cada um por si e Deus por todos. É Deus por todos e um pelo outro, né? Para nós poder formar, criar força quando a gente se junta. Então, essas questões
são fundamentais de nós pensar a geração de renda. E aí, logicamente, que as realidades são distintas, né, são diversas. A gente encontra agricultores familiares muito capitalizados, agricultores familiares que, de fato, conseguiram se desenvolver muito, têm uma qualidade de vida muito grande, e outros que nem tanto. Agora, para mim encerrar minha fala, só quero fazer um comentário que queria que vocês fechassem os olhos nesse momento e pensassem como era a realidade econômica de vocês há 20 anos atrás. Aonde cada um de vocês estava, o que fazia, como trabalhava e qual era a renda que vocês tinham e qual era a qualidade de vida que vocês tinham há 20 anos atrás. Aí eu vou dar 10 segundos para vocês fechar os olhos e pensar. Enquanto isso, eu tomo uma água. Então, pessoal, esse filmezinho que passa na nossa cabeça mostra que, de modo geral, com raras exceções, nós melhoramos muito de vida. Mas muito de vida em relação ao que a gente era há 20 anos atrás. Porém, geralmente é insuficiente. Porque a gente quer melhorar mais. Né? Por dois grandes motivos, para não me alongar muito. Primeiro, porque o ser humano quer sempre evoluir, quer sempre melhorar. Senão a gente, né, para e retrocede. Né? E segundo, porque a gente quer deixar sempre algo melhor para aqueles que vêm depois de nós. A gente quer deixar algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, não só algo material, mas um ambiente melhor, né? Uma sociedade melhor. Então, um pouco isso que eu queria trazer de fala para vocês, de que a gente tem que pensar como que vai obter renda, e no meio rural é desafiador, porque é tudo muito grande, muito diverso, né? E muito desafiador, e a gente trabalha a céu aberto, né? Tem fatores que a gente não controla, né? Mas a gente tem avançado muito e quer avançar mais. E aí eu vou pedir agora, então, para a Cristiane, que ela é expert, ela me ensina todo dia, ela me ensina um monte de coisas novas, e eu fico só olhando, porque eu não sei, então eu fico só prestando atenção, que é um pouquinho de como que a gente se organiza para poder controlar nossas finanças, né? Para poder ter uma gestão um pouco melhor, né? E um pouco mais planejada. Então, Cristiane, fica à vontade. Boa noite, né? Chegou muitas pessoas novas. Bom, gente, a missão difícil, né? Depois dessa do Ciro, porque já é difícil a gente conseguir renda, né? E organizar, então, e planejar é mais difícil ainda, né? Depois dessa missão aí que ele me deu. Mas então, gente, na realidade, o que que acontece? O nosso dinheiro, que é a nossa receita, que entra, seja pela prestação do nosso serviço, ou seja por alguma coisa que a gente vendeu, vai embora, né? Muito rápido. Entra e quando é amanhã, não tem mais nada. Ou, às vezes, entra pingado todos os dias. Então, uma forma da gente organizar a nossa vida financeira, a primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar o que que a gente tem de receita e o que que a gente tem de despesas fixas, né? Vamos chamar de despesas fixas para pagar. O que que são essas despesas? São as despesas que a gente paga todos os meses, né? Então, quem tem uma conta de água, uma conta de energia, de repente uma conta do telefone, ou se não tem uma conta do telefone fixa, você coloca um valor de crédito todo mês, porque se a gente não coloca crédito, a gente acaba não conseguindo ligar para ninguém, né? E nem ter internet, ou a internet que você tem na sua casa. Hoje, na maioria das áreas rurais, a gente tem energia e internet. Então, essas são as nossas contas fixas que a gente tem que pagar todos os meses. Então, o exercício é pegar uma cadernetinha, né? Comprar um caderninho e fazer as anotações. O que que eu tenho de previsão de receita que me entra todo mês? E o que que eu tenho para pagar fixo todo mês? Tá, vamos supor que você tem R$100, você recebe R$100 todo mês, né? E você paga de despesas fixas R$50, para fazer uma conta, né, mais redonda. Te sobra R$50. Esses R$50 você precisa... vai fazer o que com ele, né? Então, tem diversos outros gastos para você fazer com R$50. Então, você tem para investir, né? Para aumentar a tua renda, investir numa nova técnica, ou melhorar o galinheiro,
melhorar o viveiro, comprar uma semente nova para plantar, arar uma terra, enfim, tem diversos serviços que você pode fazer para aumentar a sua renda, como também tem os sonhos da gente, né? Melhorar a nossa casa, fazer uma viagem, comprar um bem, né? Comprar um celular para o filho ou para você mesmo. Então, como é que a gente faz isso? Esses R$50 não dá para fazer tudo de uma vez. Então, organizar para guardar. Então, ou seja, você vai dividir esses seus R$50 na R$1. Eu não consigo comprar o celular agora, mas eu posso conseguir comprar daqui 2 ou 3 meses. Então, eu vou dividir esse saldo que me sobrou um pouquinho para cada coisa. Então, eu vou planejar. E aí, eu faço eu anoto tudo na minha cadernetinha. Bom, eu quero comprar um celular e esse celular custa tanto, né? Então, eu vou começar a guardar R$1 todo mês, R$5. Então, eu começo a dividir quais são as minhas prioridades. O que eu vou fazer com o saldo que me sobrou? Eu quero realizar um sonho, que é fazer uma viagem. Eu quero melhorar o galinheiro. E, o mais importante, cuidar de você, né? Então, a gente precisa cuidar de nós mulheres, seja comprar um creme, cortar um cabelo, comprar um perfume, sair com as amigas. E aí, eu vou separando isso em cada caixinha. Ou eu separo isso num envelope, ou eu separo num potinho que eu tenho em casa, da forma como você consegue organizar. Ou eu separo no banco, né? Para quem tem uma poupança, eu coloco lá no banco e guardo e faço as minhas anotações na minha cadernetinha. E aí é importante também que a gente, ao final de cada ano, a gente consiga fazer um planejamento. O que eu quero para o próximo ano? Que são as minhas metas, né? O que eu quero conseguir para o próximo ano? E eu acredito muito que positividade e energia positiva sempre traz coisas mais positivas para a gente. Então, se que eu planejei, que a minha meta, o ano que vem, é fazer uma viagem, é melhorar o meu galinheiro, eu vou conseguir. E eu vou trabalhar para isso, né? Então, se eu penso positivo e se eu estou organizada, eu vou conseguir atingir o meu objetivo, que é fazer a viagem. Talvez eu não consiga fazer no início do ano, mas eu faço no meio do ano, eu faço no final do ano. Ou melhorar a minha casa, por exemplo. Não, vou melhorar, quero aumentar um quarto, né? Ou quero aumentar a minha produção. Esse ano eu consegui produzir, sei lá, comprei tantas galinhas e produzi tantos ovos, mas eu quero produzir mais, porque eu quero ter uma renda maior. Então, quando a gente se organiza e divide o nosso dinheiro, que é pouco, que a gente recebe e vai embora com a enxurrada, a gente tentar organizar, anotar numa cadernetinha o que de fato eu quero fazer. E um detalhe muito importante também é a gente não sair gastando, sem necessidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa, e nós, mulheres, né, a gente acaba consumindo mais do que o que a gente precisa, a gente quer comprar tudo que vê. E pensar, quando eu vejo algo, eu pensar se realmente eu preciso daquilo. Eu preciso mesmo comprar aquilo que eu estou vendo ou não? Só quero comprar, porque me satisfaz. Então, assim, pensar se realmente eu preciso. E se eu precisar, eu vou comprar. Se não, eu não compro, porque tem algo mais importante que eu quero adquirir. Então, de repente, eu vou comprar alguma coisa que eu vou deixar lá em casa, guardado. Nós, mulheres, a gente tem muito esse costume, né? Às vezes a gente compra roupas ou compra outras coisas que a gente acaba nem usando, fica lá guardado. Às vezes a gente gosta, chega em casa, a gente veste, a gente não gosta mais e fica ali. E também, quando a gente fazer isso, a gente conseguir fazer a troca depois, né? Ou a gente troca com uma amiga, ou a gente vende, né? Hoje a gente tem o Mercado Livre aí, o acesso à internet, à tecnologia, que tudo que você coloca, você vende. Seja por um preço inferior, você acaba vendendo, ou você troca, né? Então, é um pouco sobre isso, a questão de se organizar financeiramente. E aí, a gente conseguindo juntar esse dinheirinho, conseguindo organizar no nosso caderninho o que a gente quer e as nossas metas, a gente vai galgando, né? Vai galgando cada
obstáculo você vai vencendo. E aí a gente consegue chegar nos investimentos, né? Então, a gente tem diversos investimentos que a gente pode fazer hoje e que tem rendas melhores, né? Então, tem várias, e a gente consegue fazer isso hoje nos bancos digitais, que a gente acessa pela internet, aí tem as caixinhas, tem tudo. Então, depois que a gente conseguir organizar a nossa vida financeira, anotar tudo na cadernetinha, e às vezes a gente vai juntando em casa mesmo, e quando a gente consegue, vai ter necessidade de guardar no banco. E aí a gente vai guardando no banco. E outra coisa também que é muito importante, a gente, nessas nossas reservas, nessas nossas caixinhas que a gente vai separar, a gente também precisa separar que o pessoal chama que são a reserva para a nossa emergência, né? Então, de repente, a gente pode precisar, caso de saúde, comprar alguma coisa, né? Por exemplo, vamos supor que a bomba queimou, que puxa a água do poço. A gente não estava contando que essa bomba podia queimar. Então, a caixinha que a gente faz de emergência é para esse socorro, em caso de saúde, ou é alguma coisa que aconteceu em casa e a gente precisa comprar desesperadamente, porque senão você imagina, se a bomba queimou, que você faz irrigação e você não tem mais como irrigar, então você precisa comprar a bomba. Então, às vezes, a gente não tem um cartão de crédito com limite para comprar alguma coisa. Então, essa reserva que a gente reservou, ela já vai nos ajudar. Talvez ela nem pague o bem que a gente precise, mas ela vai nos ajudar a pagar a metade. Então, isso já vai dar uma aliviada. Então, o que a gente precisa, né? Fazer as anotações e reservar, colocar o que é prioridade para a gente. Primeiro, a gente separa as despesas fixas, o que a gente gasta, a gente separa um pouquinho para a nossa emergência, um outro pouquinho para o nosso cuidado e um outro pouquinho para os nossos sonhos. E aí, gente, conseguiu acompanhar? Como é que tá aí? Estou falando rápido? Tá todo mundo calado, é porque todo mundo concorda, né? Ninguém fala nada? Tá tranquilo. É tranquilo, Cristina. Tá bem compreensível. Vamos interagir, gente. Tem alguém de vocês que já fazem isso, que já pensou, ou já anotou, já conseguiu fazer ter ideia de quanto dos gastos fixos? Ninguém? Boa noite. No meu caso, eu consegui fazer assim, mas foi forçado mesmo. Forçado não, foi a precisão. Aí foi aprendendo com o tempo. E as dívidas que fez foi questão de cartão de crédito e o mês após mês. Aí eu pensei melhor, aí consegui, mas não 100%, né? Mas me ajuda bastante. Depois que eu entendi o que é fazer, cortar os gastos, isso aí é muito bom. Tem que fazer isso, beleza? Mas te ajudou, né? Você conseguiu anotar, pegar um caderninho e ir anotando e fazendo esse planejamento. Positivo, eu tive que fazer porque eu estava fora do controle, e aí não tinha como, não tinha escapatória. E você já chegou, por exemplo, assim, e quando que você começou a fazer isso? Esse ano? Tem 1 mês, 2 meses? Quando as contas chegavam, e não conseguia bater e ficava por outro mês. O único jeito foi eu fazer, aí deu certo, tá dando Deu certo. certo, né? Pois é, dá certo. E você já... As contas velhas, eu pagava as contas velhas, para o juro não subir. Aí as novas, eu esperava chegar de novo, quando elas iam ficando velhas, eu pagava elas. Então, as contas velhas sempre dava prioridade, né? Quando eu juro. E Muito as bem. novas, Muito bem, Jus. A Adriana quer fazer um depoimento também, né, Adriana? E a Adriana tem uma situação muito especial, que a gente conhece a realidade dela. Ela é agricultora e também é agente de saúde e técnica, né? Então, ela tem renda pulverizada, né? De várias fontes, vamos assim dizer. E muito importante você contribuir com a gente aqui, Adriana. Bom, eu vou deixar a minha câmera fechada, porque o sinal aqui tá bem ruim, né? Aí pode cair, já caiu até algumas vezes. Então, assim, eu tive um problema, um período que meus filhos ficaram na cidade, então eles ficaram sós, aí não tinham controle de gastos, não tinham controle de uso, né? Por exemplo, de energia elétrica e água, né? Então, essas taxas subiram tanto que
o salário não ia cobrir. Na época eu trabalhava só como agente comunitário, então era só aquele salário e para todas as despesas, né? E manter eles na cidade. Então, a gente fez um curso, né, pela distribuidora de energia mesmo, tinha um curso, a gente fez um cursinho para controlar essas despesas. Então, partindo disso, eu comecei a pesquisar, né, esses gastos, como controlar gastos, como diminuir, porque as despesas não estavam batendo, né? Então, na família mesmo, a gente teve que fazer um controle do que faria e o que não faria. Quando começamos a ter uma renda da agricultura, que nós tínhamos aves, tínhamos suínos, tínhamos gado e as hortaliças. Então, a gente fazia como que uma permacultura, né? Uma coisa mantinha a outra, né? A gente tirava a renda para manter os animais, a gente tinha para o nosso consumo e o excedente para as feiras que nós trabalhávamos. Partindo disso, a gente começou, né, economizar, assim, guardar para a reserva de futuro, porque mesmo que nós tínhamos renda, eu e meus filhos, nós tínhamos uma renda, a gente não estava conseguindo controlar ou segurar essa renda. Aí, às vezes, não fechava, né? Às vezes ficava endividado. E quando chegou, assim, por exemplo, documento de carro, seguro que tinha que pagar, e aí eu vi que eu tinha que começar a fazer uma reserva para isso. Hoje eu tenho uma reserva para, se a bomba aqui do meu poço artesiano queimar, eu tenho uma caixinha com um dinheiro que eu vou reservando. Esse ano, né, eu tive o recurso tranquilo para pagar a documentação do carro, né, e fazer manutenção. E sempre mantenho uma reserva por causa de problemas, né, familiares, saúde e tal, um parente, sempre tem essas coisas. E aí eu tenho essa reserva de emergência para a família. Né? Meu filho passou por uma cirurgia, então eu consegui ajudar ele a manter as despesas dele, por conta que eu já estava me preparando para quando ele fosse fazer essa cirurgia, né? Então, eu fui guardando. Então, pouquinho eu comecei a guardar R$50, né? R$50. E partindo disso, toda venda que eu fazia, eu tirava a porcentagem, 30%. Dependendo do que foi, eu tirava 40%, 15%, 10%. Mesmo que eu guardasse R$10, eu aprendi a guardar esses R$10 que fosse de venda. Porque mesmo com esses trabalhos que eu tenho fixo, eu continuo fazendo minhas vendas. Eu vendo doces, né? Eu vendo pães, eu vendo geleias, né? Que eu produzo aqui da propriedade. Então, eu sempre tiro a minha porcentagem. Disso vou guardando, né? Porque eu preciso comprar embalagem, eu preciso imprimir o rótulo, né? Então, partindo disso, dessas necessidades passadas, assim, às vezes tem uma encomenda e aí eu não tenho recurso guardado para comprar os vidros que eu necessito para encomendas, assim, se for 100 vidros, eu já me apertei assim, né? 100 geleias de uma vez, aí eu passei a guardar de cada coisa de cada trabalho, um valor para alguma coisa. É isso, eu queria partilhar com vocês. Mesmo que pouco, mas a gente tem que ir guardando, economizando. Obrigada, Adriana, pela sua contribuição. E é bem isso, a Adriana falou algo muito importante, porque o que acontece? Quando você produz alguma coisa, né, igual ela que faz a produção de geleias, de pães, a gente precisa de embalagem, nós precisamos investir no nosso negócio. E como é que a gente investe no nosso negócio? É nesse cuidado, é no cuidado da embalagem, é no carinho que a gente faz para levar para o fornecedor. Então, por exemplo, se a gente hoje vendeu 10 geleias, você tem que pensar que você precisa comprar mais potes e comprar mais matéria-prima, que de repente você não tenha tudo em casa, você tem, vamos supor, morango, mas você não tem o açúcar, você tem que comprar fora. Então, a gente tem que guardar tudo que a gente produz, a gente tem que guardar um pouquinho para a gente continuar investindo no nosso negócio, que é comprar mais matéria-prima para produzir mais, e guardar um pouquinho para emergência,
e um pouquinho para os nossos sonhos. Então, a gente tem que fazer uma porcentagem de dividir, que é que nem o que ela fez. Ela consegue guardar 30%. A gente nunca pode deixar de guardar, nem que seja R$ 5, porque isso cria uma rotina e uma disciplina com a gente. Porque tem um ditado que diz o seguinte, gente, que se você tem R$ 10, você pagou todas as suas dívidas e sobrou R$ 2. O que você faz com esses R$ 2? O pessoal brinca que é o seguinte, que o rico, ele investe. O pobre, ele fica procurando com que gastar os R$ 2, né? E quer dizer, o pobre, ele gasta os R$ 2, ele fica, mas sobrou, eu vou ali, nem que seja beber uma cerveja com esses R$ 2, mas eu vou gastar. A classe média, ela investe, e o rico, ele triplica o dinheiro, né? Então, que é essa rotina da gente conseguir guardar o nosso dinheirinho, né? De forma que a gente não passe necessidade. Por mais pouco que seja, mas a gente consegue guardar R$ 1, R$ 2, R$ 3, e a gente separa, a gente pega um potinho que a gente tem em casa, ou um saquinho, se a gente não tem conta no banco, e a gente vai fazendo esse exercício todo mês. E aí, quando você vê, você já tem um dinheiro ali para poder você colocar no banco e guardar, e investir, né? Ou seja, em você, cuidar de você mesmo, ou comprar um celular. Cris, acho que você esbarrou no microfone e ele fechou. E Agora foi voltou. isso aí. Então, isso é importante, você ter a questão do planejamento, você planejar de como você vai tirar para investir no seu próprio negócio, seja melhorar a embalagem, seja aumentar a produção, tirar um pouquinho para guardar para emergência, porque você pode ter uma emergência tanto no seu negócio como uma outra pessoal ou familiar, e para os grandes sonhos. Então, a gente tem que separar as nossas prioridades, as nossas metas, e assim a gente vai conseguindo. É aos pouquinhos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, que a gente chega lá. Muito bem. Pessoal, a palavra está aberta aí para quem quiser falar, dar o depoimento, perguntar, alguma curiosidade, fique à vontade aí para quem queira se expressar. Se quiser abrir a câmera, se quiser falar com a câmera fechada, fica à vontade. Só tem que abrir o microfone, né? Todo mundo é expert, gente, no planejamento financeiro. Quem que está aí com investimento alto, já podendo fazer uma viagem no final do ano para fora do país, hein? Como é que tá nossas receitas? Está dando para equilibrar, para pagar pelo menos as contas do mês? Ou a situação está com baixa renda? Como é que está a situação? Quem quer dar um depoimento? Ninguém tem dívida, né? Coisa boa. Se não falar, eu vou chamar pelo nome aqui para se apresentar. Eu tenho um depoimento, assim, no caso. Eu estou esperando as contas velhas, eles fazerem a promoção, para entrar em acordo, e aí eu pago. Aí no final, quando a corda está quase apertando o pescoço, aí eu bato o martelo, mas aí é do meu jeito, né? Aquele preço de rebate 90%, aí eu concordo. Menos eu deixo andar, né? Aí quando eles entram num acordo mesmo, aí eu tenho que pagar, senão o juro vai lá longe. Opa. Essa estratégia é boa, hein? Adriana, você levantou a mão, você quer falar? Vou falar novamente. Eu fiz que nem, né, o Joilson, né? Eu tinha uma pendência, né, com o INCRA, né, de um fomento, que eu perdi o prazo para pagar. E aí eles vieram aqui em casa cobrar a dívida, né? Assim, fazer assinar os documentos e tal, falar da dívida. E aí era um valor alto, né? E assim, pelas notícias do governo,
eu vi que sairia o Desenrola Rural, né? Daí eu fui esperar, né? Eu vou me preparar para quando for vier o Desenrola, eu vou pagar essas contas. Aí agora, com o mutirão que teve aqui em Padre Bernardo, eu aproveitei e desenrolei a minha dívida, né? Tive um bom desconto, né? A redução do juro. E aí eu já tinha guardado, né? Reservado uma parte desse valor. E aí eles deram 30 dias para eu pagar a dívida e eu consegui o montante para quitar, né? Então agora partiu o novo Pronafiar. Acho que é muito importante que a Adriana está trazendo para nós aqui, porque nós temos que ter ciência, pessoal, que é a questão das oportunidades que a gente tem de dar uma organizada nas finanças, né, da nossa vida. Então, por exemplo, nesse momento, nós temos um programa no Brasil que se chama o Desenrola Rural. Sempre teve o tal de Desenrola Urbano, né, que era lá um programa que amenizava, né, as dívidas do urbano. E agora, né, teve o Desenrola Rural. Então, a gente não pode perder a oportunidade que aparece. Não que a gente vai se acostumar, ou que a gente vai ficar sempre esperando que apareça uma oportunidade dessa. Mas quando aparece, a gente tem que aproveitar. Porque é o Estado que está nos apoiando para nós poder melhorar a nossa situação econômica. Outra situação que tem, principalmente para assentados da reforma agrária, aqui acredito que a maioria, se não todos, são assentados da reforma agrária, tem programas de acesso ao crédito subsidiado. Além do subsídio no juro anual, no qual o governo subsidia, por exemplo, dentro do Pronaf, tem a questão do chamado rebate pela adimplência. Um bônus adimplência. Se você pagar em dia, você tem um desconto. E um desconto generoso. Chega a ser 40% de desconto. Imagina nós não ter a organização financeira necessária e perder esse desconto. Se você tem uma dívida que tem que pagar com 10, se você pagar em dia, você vai pagar 6. Porém, se você não pagar em dia, pagar 1 hora depois que ela venceu, vai pagar os 10. E isso pesa muito. Então, por menor que seja a nossa economia, como acho que foi a Adriana que falou também, se puder guardar R$10 por mês, guarda R$10 por mês. Né? Esse dinheiro não vai te fazer falta nesse momento, mas ele pode te ajudar muito numa situação emergencial, como uma questão de saúde, uma questão, que eu citou exemplo, né, de uma bomba do poço, que a gente sabe que isso é um transtorno gigantesco quando falta água na propriedade, seja para consumo humano ou para produção, ou para os animais. Ou seja, tem que ter uma poupança mínima, por menor que ela seja. Então, isso é muito importante. Mas nós já estamos nos aproximando do horário de encerramento da nossa live, e eu queria, antes de passar para a Cristiane fazer o encerramento e os agradecimentos, eu só queria fazer um comentário de que é fundamental que a gente se organize minimamente. A gente não vai virar expert em finanças, né? Mas tem que se organizar minimamente, que é para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E eu sempre entendo que a gente precisa pensar um pouco do futuro, pensar o ano, o final do ano, a viagem, a formatura, o filho que está vindo, o filho que está crescendo, né? A visita dos parentes, aí tem que dar uma melhorada na casa. Precisa pensar o futuro, com certeza. Mas a gente não pode abrir mão do presente. E abrir mão do presente não é esbanjar recurso, fazer tudo que dá na cabeça, ficar só curtindo a vida. Não é isso. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado de que quando a gente fica planejando muito o futuro, a gente não aproveita o presente. E, na verdade, a única garantia que a gente tem é o presente. Porque o futuro não está garantido. Quem sabe o que vai acontecer com a gente amanhã? Só Deus que sabe. Aí a gente fica muitas vezes guardando, ou postergando a viagem, ou postergando a troca de roupa, comprar uma roupa melhor, ou ir numa festinha, ou visitar um parente, porque quer fazer uma economia. E daqui a pouco esse parente se vai, a gente se vai, surge um problema grave na nossa vida e a gente acaba tendo que gastar o dinheiro com uma situação desagradável. Ou seja, a gente também tem que entender que a gente tem que viver o presente. Porém, tem que planejar minimamente o futuro, já que no passado a gente não consegue mexer, né? O que está para trás, ninguém mexe.
Agora, o presente a gente tem de garantia e o futuro a Deus pertence e ao nosso planejamento mínimo para ajudar Deus também a ajudar nós a ser felizes, né? Então, eu só queria dizer isso para vocês de que o equilíbrio sempre é bom. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio, aproveitar o presente e planejar minimamente o futuro. Aí eu passo para a Cristiane, então, fazer suas considerações finais e nós nos despedirmos. E desejar, eu quero agradecer muito a participação de todas e de todos, tá? É um grande esforço de todos, né? E graças a Deus a tecnologia está ajudando nós nesse momento, né? Porque às vezes a tecnologia deixa nós na mão, e a gente vai com certeza se encontrar em outras atividades, e como eu falei para vocês, nós temos aí intercâmbio, nós temos encontros, temos seminários, temos assistência técnica, né, para realizar aí num curto espaço de tempo, para nós ir concluindo a execução desse projeto e avançando com o desenvolvimento rural da região. Cristiane, faz favor. Gente, muita gratidão, obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês, e aí eu queria dizer para vocês que tem uma forma muito interessante que eu gosto, que é, a gente costuma dizer que é a noite do pijama, né, o encontro de mulheres, a gente marcar na casa das amigas um dia, e além da gente se divertir, de comer, beber, escutar música, dançar, falar besteira, a gente também levar as coisas na nossa casa que a gente não usa e fazer uma troca. Então, muitas vezes a gente leva e troca com a amiga. E aí a gente volta com uma peça de roupa nova para casa ou qualquer outra coisa nova para casa sem ter gastado R$1 para comprar. Então, isso é muito legal. Então, assim, queria sugerir para vocês tentar fazer, se juntar aí umas 4, 5, 7 mulheres e se divertir um pouco. Isso que o Ciro falou é muito importante. A gente também tem que ter o cuidado de viver o presente. Muitas vezes a gente fica só planejando, guardando, e o tempo passa e a gente não consegue nem cuidar da gente e nem de aproveitar esse momento presente, ou de fazer uma viagem curta, ou de fazer alguma coisa em casa, chamar os amigos, fazer uma noite do pijama, passear com as amigas, nem que seja para ir no cinema, ou fazer algo que gosta, ir no lugar, comer alguma coisa gostosa no shopping, olhar a vitrine, ir na feira. Eu adoro feira, não gosto de shopping, adoro feira. Mas fica aí a dica para curtir também esses momentos, e a gente acaba conseguindo curtir com muito pouco recurso, às vezes até no vizinho mesmo, e a gente acaba quase não gastando nada, mas a gente consegue viver o nosso presente, seja com parceiro, com companheiro, com namorado. Então dá para fazer muita coisa legal com custo baixo e também guardar um dinheirinho para poder atender as emergências e realizar os grandes sonhos. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, e se sintam abraçados e muita sorte. Obrigado, boa noite, um beijo no coração. Tchau, tchau.